não pude assistir Elementos, o novo filme da Pixar, quando ele estreou nos cinemas, e muita gente reclamou de não ter feito resenha. Mas agora ele entrou no Disney Plus, acabou de entrar, eu assisti e tenho que dizer, achei o filme uma graça, tão poético. Não é que ele não tenha problemas. Aliás, a maior parte dos filmes recentes da Pixar tem probleminhas ou até problemaços. Mas é que no caso de Elementos, as qualidades são tão grandes e tão intensas até que elas se sobrepõem a qualquer falha ou irregularidade que o filme tenha. A personagem principal aqui, a quem a gente é apresentado ainda na infância, é a Faísca, filha de um casal de pessoas de fogo que imigrou da terra deles em algum lugar fantasioso do Oriente Médio para a cidade de Elementos, onde convivem pessoas de água, de ar, de terra e de fogo. Aliás, não convivem tanto assim. As pessoas de fogo são geralmente consideradas um risco e, por isso, elas vivem mais ou menos isoladas em uma parte da cidade. Não se misturam muito, não. Os pais da Faísca têm uma loja de conveniência que atende a essas pessoas todas de fogo e ela está sendo treinada desde pequena para assumir a loja no lugar do pai quando ele se aposentar, o que só vai acontecer quando ela provar que ela consegue controlar o temperamento dela, porque a Faísca é meio esquentada. Meio não, bastante. Quando ela fica irritada, a chama dela fica tão forte que ela fica toda roxa e causa explosões. E, num dia desses, com uma dessas explosões que ela foi ter lá no porão da loja para não assustar os fregueses, ela arrebenta os canos e dentro deles vem uma pessoa de água, o Gota. O Gota é um inspetor de edificações e um amor de pessoa. Ele é a definição de um doce de coco. Tudo que a Faísca é dura na queda, ele tem de sentimental, é uma manteiga derretida. Mas ele vê aquele porão inundado numa zona da cidade na qual não deveria ter água, nunca, e imediatamente começa a notar ali todas as infrações que a loja está cometendo. Manda essas infrações para o serviço municipal e a loja vai ser fechada dentro de uma semana. A Faísca fica desesperada porque isso seria uma catástrofe para os pais dela. E é a tentativa de reverter essa catástrofe que faz com que ela e o Gota se aproximem. Se aproximem, mas não se toquem, porque ele poderia extingui-la e ela poderia transformar ele em vapor. Elementos é, em parte, uma fábula sobre a imigração. O filme quer falar muito, principalmente, para aqueles americanos de primeira geração, filhos de imigrantes. E é nessa ótima intenção de falar para todo mundo ao mesmo tempo que o filme comete uma gafe danada, uma falta de tato tremenda, sem querer. Mas ele mistura tudo que está a leste como se fosse uma coisa só. Oriente Médio, Ásia Menor, Ásia Maior, subcontinente indiano, o filme mistura todas essas referências e coloca numa coqueteleira. E assim, sem querer, ele comete o erro de tanta gente que acha que todo mundo que vem de outra parte do mundo é tudo a mesma coisa. E essa trama, a da angústia da Faísca em atender às expectativas dos pais, que deixaram a terra natal deles e trabalharam duro a vida inteira, se sacrificaram por ela, é a parte menos bem desenvolvida do roteiro. Como pano de fundo para o que vai acontecer entre a Faísca e o Gota, ela é ótima. Mas o filme vai mais adiante nela e não tão adiante o suficiente, de forma que esse desenvolvimento, mais ou menos, parece supérfluo. Já o romance, esse é lindo, mas lindo, lindo mesmo. A certa altura, eu esqueci completamente que eu estava vendo dois personagens de animação, um deles feito de água e o outro de fogo em 2D, convivendo em um mundo 3D. Para mim, eram duas pessoas descobrindo como elas são boas uma para a outra. Como elas fazem uma a outra melhor. Como o Gota deixa a Faísca mais suave e como a Faísca estimula o Gota a se impor mais. E o fato deles não poderem se tocar é excelente para o filme,
porque eles passam muito tempo nessa zona da amizade e amor platônico, em que eles têm que conhecer um ao outro antes de partir para a paixão. E na hora que essa paixão começa a desabrochar, o visual do filme, que estava muito bom, muito bem executado, começa a ficar embriagante. Mas lindo! Alguém ali viu Jibaro e pensou, a gente também pode fazer isso. Outro acerto monumental do filme é a trilha sonora. A trilha sonora me carregou o tempo todo, foi usada de maneira maravilhosa. Ela é toda de inspiração indiana, arranjada com cítara, tablas, bansuri, aquela flauta muito característica da música indiana. Às vezes, a música é muito próxima das ragas, da música tradicional indiana, e outras vezes ela mistura isso com eletrônica, que é uma coisa que o pop indiano de fato faz muito. É bárbaro o resultado. Eu sei que muita gente prefere assistir na versão dublada, e a dublagem brasileira em geral é muito boa, mas eu assisti na versão original, e nesse caso, realmente não vou poder deixar de mencionar os atores que fazem a Faísca e o Gota, a Léa Lewis e o Mahmood Ati. A performance dela é muito boa, muito direta, muito firme, e a performance vocal dele é um sonho. Eu me apaixonei pelo Gota junto com a Faísca, ouvindo ele falar. A maneira como ele fala, o timbre da voz dele, as escolhas do Mahmood Ati para cada cena, o tanto que ele dá de volume ou tira de volume da voz dele, é muito bom. Eu acho que poucas vezes eu vi numa animação uma performance vocal tão inspirada quanto essa. Para mim, ela fez o filme, junto com a trilha e junto com esse visual inebriante da segunda metade. De forma que eu preciso dizer, eu não sei se a experiência de quem viu na dublagem vai ser a mesma, porque os dois são tão perfeitos para os papéis deles que, por melhor que seja o ator que está emprestando a voz aos personagens, eu não sei se consegue reproduzir essa perfeição toda. E eu não tenho dúvida que é por causa desses elementos e muito por causa do Mahmood Ati, que, para mim, Elementos é um dos filmes da Pixar que eu mais gostei nessa fase mais recente dela. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.